Nosso tema hoje é uma pergunta, né? Quem são os verdadeiros adoradores? Quem são eles? Vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, aprender um pouco mais desse assunto poderosíssimo. Nosso versículo inicial se encontra no livro histórico de João, capítulo 4, verso 24. Vamos ler. Deus é Espírito, e é necessário, veja bem isso, tá? É necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo amado de Deus, povo santo, abençoados com todas as bênçãos, igreja de mais que vencedores, sem ruga, sem mácula, abençoados, santos e irrepreensíveis. Essa pergunta aqui é importante. Quem são os verdadeiros adoradores? Em um certo momento, o Senhor Jesus, ainda nos dias de sua carne, disse que Deus assim procura os que o adoram dessa maneira. É evidente que isso é uma força de expressão, né, amado? Porque Deus, ele não procura literalmente. Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Entende? O procurar tem um sentido de quê? De desejar. Então, quando a palavra diz o Senhor procura os que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, o Senhor deseja ser adorado assim. É um desejo do coração do Pai de nossos espíritos ser adorado dessa maneira. Essa maneira, esse modo de adoração ensinado pela palavra, a verdadeira adoração, infelizmente, ela vem sendo negligenciada por aqueles que se dizem filhos de Deus, né? Porque as pessoas fazem para Deus uma falsa adoração, um falso louvor a Deus. Em que sentido? No sentido de que elas não estão submetidas, sabe, à palavra verdadeira de Deus. A maioria não está submetida à palavra do Senhor, não está submetida à revelação da nova aliança, não está submetida, consequentemente, ao descanso. Amado, é fundamental o descanso. Nós temos em nosso canal aí estudos que falam sobre descanso, amado. É importante você procurar saber isso. Porque o descanso em Deus, ele é uma obediência a Deus. Quando você obedece à palavra da graça, você automaticamente descansa no Senhor. E esse descanso é uma das maneiras de se obedecer a Deus, de obedecer à verdade da graça. E as pessoas que estão submetidas a um sistema religioso, por mais que esse sistema diga que prega Jesus, que etc, etc, essas pessoas não descansam de fato. Elas estão sempre ainda praticando obras sacrificiais, obras religiosas, né? Elas estão sempre na dependência de seus próprios esforços. É aquilo que a gente fala aqui quase toda semana, né? As pessoas estão sempre envolvidas com esses seus próprios esforços, achando que elas têm algum tipo de capacidade diante de Deus, né? Que elas são santas porque elas se santificam pelo jejum, pelo sacrifício, pelo monte, pela campanha. Elas acham que são abençoadas porque elas se esforçam, porque elas oram muito, ou porque sobem um monte muito alto, ou porque fazem jejuns de dias e dias. Ah, por isso eu sou abençoado. Eu serei salvo. Veja, a pessoa não diz que já é salvo, não. Alguns dizem, veja bem, há um grupo aí no sistema, são dois grupos, né? Há um que diz que já é salvo, porém pode perder a salvação. O que é uma aberração sem sentido, né? É uma aberração teológica, isso não faz nenhum sentido. Mas eles dizem, não, de fato o Senhor já nos salvou, mas nós podemos perder. E a maioria diz que não é salvo ainda. Eu reputo sendo a maioria. E diria além, é a grande maioria. É uma maioria bem extensa, que diz que não é salvo, eu vou ser ainda. O que também é uma aberração até maior.
Né? Então diz, eu vou ser salvo através de quê? Não, porque eu obedeço o pastor. Eu vou ser salvo porque eu ando com esse tipo de roupa aqui. Eu vou ser salvo porque o mandamento da igreja diz isso, eu faço. Eu vou ser salvo porque eu tomo santa ceia. Eu vou ser salvo porque eu jejuo. Eu vou ser salvo porque eu sou fiel dizimista. Eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Sabe? Então a pessoa vai colocando o mérito todo nela. Isso não é descansar. Se você não descansa, logo você não está obedecendo a Deus. Entende? E se você não obedece a Deus, você está em maldição. Porque você está em obras da lei, a Bíblia deixa claro que os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então a pessoa vive num ciclo, né? De maldição em maldição, todo dia. Muitas das vezes são filhos, eu creio que a maioria é filho de Deus, é salvo no espírito, mas não tem a salvação manifestada na mente, e aí vivem no engano, vivem sem galardão, vivem uma vida triste, né, afastada da verdade. Mas eles se dizem os adoradores. Agora eu pergunto para você que está ao vivo ou você que está pela gravação, raciocine comigo. Essas pessoas podem ser consideradas verdadeiros adoradores? Veja, a pessoa não está na verdade da graça. A pessoa não segue o evangelho plenamente como ele deve ser seguido. A pessoa não descansa no Senhor. A pessoa vive em obras da lei. A pessoa vive submetida a mandamentos de homens. Essas pessoas são verdadeiros adoradores? É o que nós pretendemos responder aqui, né? Quem são os verdadeiros adoradores? Vamos ler de novo o primeiro versículo, João 4:24. Observem bem. Deus é o quê? Deus é espírito. O Criador, o Pai, é espírito. E é o quê? Olha o que a palavra diz, irmão. Veja bem essa palavra aí. É necessário. É fundamental. É imprescindível que essa adoração seja como? Em espírito e em verdade. Então, mais uma vez, está frisado aí, ó, em azul, né? Para quem está vendo aí no YouTube, está frisada aí a palavra necessário, para ficar bem evidente para você. Deus é espírito e é necessário, é imprescindível que os que o adoram, aqueles que desejam adorar o Pai, o façam em espírito e em verdade. Então, meus amados, o entendimento da graça, ele nos direciona a viver de maneira mais correta possível, do ponto de vista do Evangelho, para servirmos a Deus da melhor maneira possível. É aquilo que diz no capítulo 6 da carta aos Hebreus, no versículo 1, né? Diz assim, que nós temos que abandonar o A, E, O, o ABCD, né? Os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguirmos à perfeição. Muitos ficam só presos nos rudimentos. No início, né, no beabá da obra de Deus, presos em mandamentos, nisso, naquilo, em coisas que serviram, mas ainda para Jesus, serviram ainda nos tempos de Jesus na sua carne. Né? Esses rudimentos serviram quando Jesus estava em carne, porque Jesus veio em carne, veio cumprir a lei em nosso lugar, para nos atribuir a graça. Então, foi necessário, amado, que Jesus de Nazaré passasse pelos rudimentos. Entende? Então, ele viveu os rudimentos das obras da lei. Jesus viveu aquilo tudo por nós. Só que muitos vivem naqueles rudimentos de Cristo, naqueles princípios básicos ainda de antes da cruz. Mas o Evangelho diz, repito, Hebreus capítulo 6, versículo 1, que nós temos que prosseguir a perfeição e deixar aqueles rudimentos da doutrina de Cristo. Seguir a perfeição, buscar servir a Deus de maneira mais perfeita possível. Por quê? Porque é assim que Deus quer, meu irmão. É necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Entende? Você tem que adorar a Deus, servir a Deus, porque uma coisa leva a outra, né, meu irmão? A adoração leva ao serviço e vice-versa. O serviço nos leva a adorar, a adoração nos leva a servir. É uma coisa que está ligada à outra. Então, para você adorar e, consequentemente, servir a Deus, tem que ser em espírito e em verdade.
Mas, repito, não é o que nós vemos no meio do sistema. Esse sistema de placas, né, denominacionais, de convenções, de CNPJ, de burocracia, de carteirinha de membro, sabe esse tipo de movimento religioso? Isso não tem nada de adoração no meio disso. Veja bem, amados, muitos desses irmãos, eles até aparentam ser verdadeiros adoradores, né? Porque eles se baseiam muito na aparência. Eu digo isso porque eu vivi, né, muitos anos, muitos de vocês que estão aí agora ao vivo com a gente, ou pela gravação também, viveram também isso, né? Aquela aparência de adoração, aquela aparência de, sabe, de concentrado, tem até eu não sei agora como é que tá, mas há uns anos atrás tinha até um movimento aí chamado de adoradores extravagantes. Esse pessoal inventa cada uma, né? Então tinha os adoradores extravagantes, aqueles que subiam lá no palco, né? E fazia aquela adoração, e cantava, e se jogava, e rolava, e cantava de joelhos, chorava, e sabe, isso tem muito hoje isso ainda, né? E as pessoas pensam que adoração é isso, é você, sabe, cantar muito alto, ou você rolar no chão, você fazer uma dança especial. E, amado, veja, isso não é adoração. Entende? Isso não é adoração. Não a verdadeira. É uma adoração falsa. Porque, primeiro, não está baseada na verdade. Amado, vamos lá. Uma casa, para ela ter estrutura, para ela se manter de pé, ela tem que ter o quê? Tem que ter uma base sólida. Se você vai construir uma casa, você faz um alicerce sólido, muito bem fundamentado, você pode subir aí, andares e andares, fazer até um prédio. Né? Quando a casa ela é bem sólida na sua estrutura, com vigas fortes e uma base muito bem feita, você pode fazer 2, 3 andares que ela vai suportar. Ela é firme. Entende? Então, usando essa metáfora da casa, vamos trazer isso agora para a adoração a Deus. Se essa adoração não tem a base na verdade, ela pode até ser uma construção bonita. Muitas das vezes você vê uma casa bonita, né? Nossa, que casa linda, que acabamento, que coisa maravilhosa. Mas a base é fraca. Qualquer ventinho vai derrubar aquela casa, por mais linda que ela seja. Então a adoração ela pode ser linda, ela pode ser extravagante, como esse pessoal diz aí, né? O cantor ou a cantora, ou seja lá qual for a arte, né? Geralmente é música, né? A arte mais apresentada em louvor aí é música, né? Mas qualquer arte pode servir para louvar a Deus, obviamente, né? Na palavra nós encontramos louvar a Deus com danças, né, Ju? Louvar a Deus com palmas, enfim, são gestos de louvor a Deus. Mas assim, a música é a mais proeminente, vamos dizer assim. Então você olha os cantores, eles podem cantar muito bonito, eles podem, sabe, ter uma banda maravilhosa, uma estrutura técnica espetacular, e fazer aquele louvor, e todo mundo chora e tudo mais. Amado, se a base não é a verdade, não adianta. Não são verdadeiros adoradores, eles têm aparência de. Só que Deus não está preocupado com a aparência de ninguém. Deus está preocupado com o coração. Entende? Então, é por isso que Jesus disse, o Senhor procura. Ou seja, Ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Ele não quer ser adorado com obras da lei, com sacrifícios, principalmente agora na graça. Se Deus já não queria isso na época da lei, você já vai ver isso comigo daqui a pouco, né? Se Deus não queria isso na lei, na época da lei, muito mais agora na graça. Então Jesus veio para cumprir a lei, para manifestar a graça, justamente para que essa adoração em espírito e em verdade passasse a valer a pena, entrar em vigor. Então, mas nós temos sim que oferecer a Deus adoração. Tá? Eu já ouvi, alguns anos atrás, sabe, certos ministérios que diziam pregar a graça aí, tá? Dizendo que a adoração não é para Deus, não é para a graça. Eu já ouvi isso, tá? É até bom falar para você ficar atento, de repente você pode ouvir isso por aí. Não, a adoração não é da graça, a adoração é da lei. Entende? É um pensamento assim que não tem muito a ver, você vai entender por que não tem a ver, tá? A adoração é da lei.
na graça é louvor, como se louvor e adoração fossem coisas diferentes. E na verdade não são. Louvor e adoração, na prática, é a mesma coisa. São praticamente sinônimos. Mas alguém dizia isso por quê? Porque a pessoa olhava para o modelo de adoração. Veja bem, a adoração não é da lei, o ato de adorar. O modelo antigo que era. Vocês estão entendendo o ponto? Então, antes da cruz debaixo da lei, no meio da religiosidade, havia um modelo de adoração. Aquele modelo é que não tem que ser imitado por nós. Mas a adoração, o ato de adorar, é sim da graça. Você vai ver isso já já, tá? Então, a atitude de adorar, né, de buscar oferecer a Deus esse louvor, essa reverência ao Senhor, né? Adoração vem do grego proskuneo. Essa palavra, literalmente, ela significa, sabe aquela atitude de você chegar diante de uma autoridade e beijar a mão? Né? Chegar, por exemplo, diante de um rei, de uma rainha, você pega e dá um beijo na mão. Né? O Papa, o Papa católico tem isso, né? As pessoas, tem uma cerimônia lá que as pessoas entram numa fila e beijam a mão do Papa. É mais ou menos aquilo ali. É como se o Papa estivesse recebendo uma adoração. Veja só. Porque no grego, essa palavra proskuneo significa isso. Literalmente, tá? O sentido literal dela. É aquela reverência de beijar a mão. Ou então essa palavra também poderia ser usada, né? Poderia se referir a aquele gesto de se ajoelhar, né? Se ajoelhar e colocar a testa em terra, né, Ju? Você já viu isso, né? Tem muitas religiões hoje em dia que fazem isso ainda, que tem esse processo, né? De ajoelhar e colocar a testa até hoje, os religiosos que usam esse tipo de prática, eles têm até um certo orgulho de ter a testa machucada, né? De ter um ferimentozinho na testa, porque ele se ajoelha e coloca a testa no chão, sabe aquele tipo de coisa? Na lei se fazia isso, né? Então era o gesto de adoração. Então, literalmente, era beijar a mão de uma autoridade, ou se ajoelhar, colocar a testa no chão, como se fazia, né, debaixo da lei. Isso era um gesto de quê? De profunda reverência, de você reconhecer a autoridade, né? Então, a adoração é isso. É reconhecer a autoridade. No caso, a adoração a Deus é você reconhecer quem é a autoridade de Deus. É você ter uma profunda reverência a Deus. Eu te pergunto, isso é da lei? Obviamente que não. Isso é do Espírito. Agora, o modelo é que é outro. Não é mais esse modelo de obras da lei, de sacrifício, de joelho no pó, testa no chão. Não é isso mais. Isso é na lei. O modelo é outro. É em Espírito. O proskuneo, a adoração hoje, ela é no espírito. É no homem interior, não é por meio de gestos físicos, não é por meio de adoração extravagante, entre aspas, de gritos, de rodopio, de emoções vazias, de choro teatral. Né? Você vê muito isso nas igrejas. Né? Existe o choro verdadeiro? Sim. Claro que há pessoas que se emocionam, e não é errado, amado, se emocionar, tá? Ah, irmão Cristiano, eu estou na graça, é errado eu me emocionar? Claro que não. Mas se for uma emoção verdadeira, você está ali louvando a Deus, ou você recebeu uma palavra que tocou no teu coração fortemente, você chora, você glorifica a Deus. Gente, isso é maravilhoso. Agora, o problema é quando isso é feito de maneira religiosa, para demonstrar que está ali envolvido e faz aquele choro teatral. E, irmão, eu vi muito isso no meio do sistema. Vocês também viram, com certeza. Adoração não é isso. Adoração hoje é diferente, é em espírito. Essa adoração que Deus quer, é em espírito e por meio da verdade. Então, antes da cruz, a adoração, proskuneo, né, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o gesto físico, né? Essa coisa de beijar a mão. Isso é mais de um ponto de vista humano, né? Para Deus, no caso, era essa coisa de se ajoelhar e colocar a testa no pó da terra, né? Colocar a testa na terra e fazer aquele movimento. Na época da lei era assim. Era um movimento físico, né? E era por meio de obras da lei, segundo lugar, por meio da lei e por meio do templo. Então tinha a ver também com o local. A adoração não podia ser em qualquer lugar. Ela tinha um local específico.
No caso, para os judeus era o quê? Era o templo de Jerusalém. Aquele templo que veio abaixo, né? Para eles viria abaixo no ano 70 e veio abaixo nesse famigerado ano 70. Com a destruição de Jerusalém, consequentemente do templo, né? Mas a adoração para os judeus tinha a ver com isso. Tinha a ver com posição física, com obras da lei e com o templo. Então, por exemplo, se a pessoa ia fazer uma adoração, uma oração, o que quer que seja, se ela estivesse longe do templo, ela tinha que fazer em direção ao templo. Entende? Tinha que ter mais ou menos uma noção do posicionamento geográfico do templo e tinha que se ajoelhar em direção ao templo. Tudo em direção ao templo. Por quê? Porque a adoração tinha a ver com o local. Então era o gesto físico, era a obra da lei e era o local. Veja só, João capítulo 4. Vamos ler do 19 ao 21. 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha que interessante isso, né? A mulher olhou e reconheceu em Jesus o quê? Um profeta. O que de fato Jesus era, né? Entre outras coisas. Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e era um profeta também. E ela reconheceu isso, interessante, né? Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20. Veja o que essa mulher disse para Jesus. Nossos pais adoraram neste monte. Este monte aqui, no caso, é o Monte Gerizim. Era o monte onde os samaritanos ofereciam louvores. Essa mulher que era samaritana. Os samaritanos, eles tinham parentesco com os judeus, né? Os samaritanos, podemos dizer que eles eram também hebreus, israelitas, né? Só que eles não eram do reino de Judá. Então eles não eram judeus. E havia, inclusive, uma rixa, né, entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos diziam que eram no Monte Gerizim. Já os judeus diziam que eram em Jerusalém, no templo, no Monte Moriá. Então havia essa guerra dos montes, né? É no Moriá, é no Gerizim, é no monte, é no templo. Então ela fala aqui para Jesus: Jesus, eu vejo que você é profeta. Veja bem, Jesus, nossos pais adoraram neste monte. Né? No caso, ela fala de Jacó, de Abraão, né? Nossos pais adoraram nesse monte de Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém. Que em Jerusalém, melhor dizendo, né, é o lugar onde se deve adorar. Está vendo a rixa? Então, olha, os samaritanos entendem que é no monte de Gerizim. Vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Meu irmão, olha a resposta de Jesus no 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem. Olha o que Jesus está dizendo. A hora vem. E eu digo para você, irmão, você que está ao vivo aí, que está pela gravação, a hora já veio, tá? Há muito tempo. A hora vem em que nem neste monte, olha só, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha o que Jesus falou. A mulher estava preocupada em que local se deveria adorar. Para ela era no Gerizim. Para os judeus, em Jerusalém. Em especial no templo ou voltado para o templo de Jerusalém. Jesus disse: mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que não vai ser nesse monte e nem em Jerusalém que o Pai deverá ser adorado. Amado irmão, amada irmã, vamos lá. Você observou o que Jesus falou aqui? O que ele disse? Ô mulher, não vai ser mais em um espaço geográfico. Pegou aí, não? Você está preocupado agora onde devemos adorar? Se é nesse monte aqui, se é lá no templo de Jerusalém. Eu digo para você, não é nem um lugar e nem no outro. A verdadeira adoração não tem espaço geográfico. Não tem templo. Sabe essa história do sistema hoje? Ah, só aqui que Deus se manifesta. Você tem que vir para o nosso templo, entre aspas. É só aqui na nossa placa denominacional. Aqui é a casa de Deus.
Entende que isso é uma piada ridícula de mau gosto, inclusive? Isso é uma heresia que não tem tamanho. Esse negócio de templo, que o nosso salão é a casa de Deus. Tem uma pessoa aí, um líder religioso aí, inclusive esse líder diz que prega a graça. Ele costuma dizer que o prédio deles lá, que aliás é um big salão, um big prédio, muito grande, né? Ele diz que lá é o endereço de Deus na terra. Amado, o endereço de Deus na terra é o seu povo. Não é um local geográfico, um endereço, com placa, com CNPJ, esquece isso. Jesus falou assim, ô mulher, entenda uma coisa, você não tem que estar preocupado se é em Gerizim, se é em Moriá, no templo, não importa. Está chegando o tempo em que não vai ser nem lá nem cá. Por quê? Porque vai ser em todo lugar. Não tem mais geografia, não tem mais espaço físico. A adoração é em espírito. Olha que coisa, amado. Está percebendo aí? Então, o Senhor Jesus deixou claro que a adoração futura em relação aos tempos dele, né? Para nós agora é a adoração presente, na graça. Mas Jesus estava ainda antes de manifestar a graça, né? Jesus estava debaixo da lei ainda. Ele estava cumprindo a lei. Então ele disse, vai chegar um tempo, ou seja, obviamente, ele estava apontando para a graça. Né? Ele falou, vai chegar um tempo que a adoração não vai ter mais a ver, não vai ter mais relação com um espaço geográfico. Não é no monte X, no monte Y, no templo X, no templo Y, não importa isso. A adoração futura na graça não vai depender de local. Olha o que Jesus falou, meu irmão. A adoração na graça não vai depender de local geográfico, não vai depender de gesto religioso, gesto físico. A adoração vai ser em espírito. E já é. Percebe? No homem interior. Então a adoração é em graça, ao contrário do que alguns diziam, que a adoração não é para graça. Isso é uma bobagem, irmão. Esquece isso, tá? O modelo antigo que não é para graça. O modelo antigo, repito, é o quê? É envolvimento, adoração por meio da obra da lei, né? É adoração com gesto religioso, gesto físico, e é uma adoração voltada para um espaço geográfico. No caso, o templo ali para os judeus e o monte lá para os samaritanos, né? No caso. Tinha essa preocupação com o espaço geográfico. Acabou isso aí. A adoração em graça é no Espírito. Tá claro isso para vocês, né? Tem alguma dúvida disso? É claro que não, né? Então, abençoados, a adoração, como eu disse agora há pouco, praticamente é sinônimo de louvor. Adoração significa prestar uma reverência, reconhecer uma autoridade e reverenciar essa autoridade. E no caso, o louvor é isso também. A palavra louvor no grego vem da palavra epainos. Significa também você prestar reverência, você dar uma distinção de honra. O louvor é isso, é você honrar alguém que você reconhece, uma autoridade e um poder. Né? Então, você vê que adoração e louvor são sinônimos na prática. Né? São palavras diferentes, a princípio parece que são coisas diferentes, mas na verdade tem o mesmo fim. Porque você adora e quando você adora e quando você louva, você está fazendo a mesma coisa, ou seja, você está dando uma distinção de honra, no caso para Deus, para o Pai. Então adoração e louvor é reverenciar, é honrar o eterno. Então quando você honra Deus com a sua vida, isso é louvar, isso é adorar, é a mesma coisa. Só que, repito, não tem a ver com obras da lei, não tem a ver com gestos religiosos, não tem a ver com um templo, com um local físico. Não tem nada a ver com isso. Adoração em espírito. João 4, 23. Olha só que palavra. Mas a hora vem, e agora é. Veja que Jesus já profetizou, e agora. Por quê? Porque Jesus estava ali para fazer cumprir a lei e estabelecer a graça. Então falou, o momento é agora. Eu estou aqui cumprindo a lei, eu vou liberar a graça. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Olha aí, ó. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, é aquilo que nós falamos no início, né?
a tais que assim o adorem. Olha só aí, ó, os verdadeiros adoradores. Quem são esses? São os que não adoram por meio de obras da lei ou por meio de obras religiosas. São os que não adoram com gestos físicos religiosos e são os que não adoram envolvidos com templos, com espaço físico. Preocupados em um suposto espaço físico sagrado. Um salão, um prédio que é sagrado. Isso não existe, irmão. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram a Deus com o coração em graça, que assumiram a graça por revelação em sua vida, que abandonaram obras da lei, abandonaram todo aquele conceito religioso, né? Abandonaram essa visão de templo sagrado, de me reunir num templo, porque só ali que Deus se manifesta. Isso não existe, amado. A adoração em espírito e em verdade. Então Jesus disse, a hora vem, já veio, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amados, nessa nova aliança, nós somos chamados a adorarmos a Deus em espírito. Independentemente de obras da lei, independentemente de gestos religiosos, de um tipo de roupa religiosa. Isso não tem nada a ver com adoração. E muito menos com espaço geográfico, um suposto local santificado. Não tem mais isso. A adoração é em espírito. Entende? Observe uma coisa, amado. Vamos raciocinar. Como é que se operava ou se praticava a lei? Por meio de quê? Por meio da carne. Né? Tanto que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, ele diz que a lei estava enferma pela carne. O problema da lei não era a lei em si, né? Porque a lei ela veio de Deus, é espiritual. Mas ela era praticada por meio da carne. Então a carne tornou a lei enferma. Vocês entendem esse raciocínio? Porque a carne cometia o pecado, a lei dizia, isso é pecado, então trazia morte, né, espiritual. Então a lei se tornou enferma pela carne. Então adorar por meio da lei era adorar com a carne. Por meio dos sacrifícios, né? Os sacrifícios corporais, como o próprio jejum de alimentos, é um tipo de sacrifício corporal, né, que se oferecia, entre outros. Além dos sacrifícios de animais que se oferecia, a própria pessoa oferecia o seu próprio sacrifício corporal. Entende? De jejuns, do duro trato do corpo, né, como o apóstolo Paulo diz, e por aí vai. Então, a adoração na lei é o quê? Por meio da carne. Obras da lei, por meio do tipo de roupa, essa roupa aqui é santa. Você entende esse tipo de coisa religiosa? Isso é o quê? Isso é carne. Na graça, a adoração é em espírito, ou seja, ela independe dessas coisas carnais. Ela independe de um espaço geográfico. Ela independe de uma posição física. Isso é coisa da carne. Entende? Espaço geográfico é o quê? Né? É a sua carne que está ali, na prática, vamos dizer assim. Né? Então, no templo, a adoração era no templo. Entende que isso não tem a ver com o espírito? Porque o espírito ele não está preso no local geográfico. Esse é o ponto que eu estou querendo passar para os irmãos. Entende? A carne ela tem essas limitações de um espaço físico. O espírito ele é livre. Está percebendo o ponto? A adoração em espírito, portanto, independe de obras da lei, porque Jesus já cumpriu a lei. Ele independe de posições físicas, isso é coisa da carne. Ele independe de espaços geográficos. O nosso chamado é adorar em espírito, é no homem interior. É você adorar a Deus com o seu coração, com a sua mente ativada na palavra, sem obras da lei, sem roupa religiosa, sem posição religiosa, sem espaço geográfico. É aqui, no homem interior. Em espírito. Romanos 1:9. Veja só. Pois Deus, olha só o que Paulo fala aqui. Pois Deus,
a quem sirvo em meu espírito. Observe isso. Antes eu servia na lei, era por meio da carne. Agora não, eu sirvo a Deus em meu espírito. Por meio de quê? No evangelho do seu Filho. O evangelho de Jesus Cristo, no caso já ressuscitado aqui, né? Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito. Olha só, o serviço, a adoração é o quê? Em espírito. Não tem a ver com lei, com espaço geográfico, com o que quer que seja. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção por vós. Então você vê, Paulo está dizendo o quê? Eu sirvo em espírito e em verdade. Por quê? Eu sirvo em espírito, ou seja, não sirvo na carne, e eu sirvo no evangelho. Espírito e verdade. Percebeu? Filipenses 3:3. Vejam só. Porque a circuncisão somos nós. Aqui Paulo está falando dos religiosos, né? Que iam nas igrejas dizer que eles é que eram, né, que tinham que ser observados, eles que tinham que ser seguidos, porque eles eram da circuncisão, eles eram pessoas que cumpriam a lei, eles eram pessoas, né, descendentes lá de Abraão na carne, e guardavam o sábado e faziam, né, todo aquele mover da lei religioso. Nós somos a circuncisão. E eles tentavam enganar a igreja com isso, né? Aí Paulo escreveu e disse, Filipenses, a circuncisão somos nós. Não é esse povo aí da lei, não. Somos nós. Nós quem? Nós que servimos a Deus como? Nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Aí, ó. Mais uma vez, no contexto, Paulo está falando da obra da lei, dos legalistas, né, dos judaizantes, que queriam fazer as igrejas ficarem envolvidas com as obras da lei. Esses confiavam na carne, porque lei era operada por meio da carne. Entende? Então Paulo falou, gente, a circuncisão não é esse povo, não. Eles podem até ser circuncidados na carne, mas a circuncisão verdadeira é do coração. Então nós que servimos em espírito é que somos a circuncisão verdadeira. A circuncisão somos nós que servimos em espírito. É isso que Deus quer, meu irmão. Deus não quer que você fique envolvido com obras da lei. Deus não quer que você adore preocupado com o espaço geográfico. Você entende isso? Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Você quer reunir com alguns irmãos para adorar a Deus? Reúna-se na sua casa, reúna-se na esquina, reúna-se ali no... Ah, Cristiano, eu tenho uma sala ali que... Reúna-se na sala que você tem, sabe? Ah, tem um campinho de futebol ali, eu vou me reunir. Amém, irmão. A gente, veja bem, amados, nós não somos contra a igreja estar junto e se reunir. Só que a igreja não tem que estar limitada a um espaço que, aqui é santo. Só pode ser aqui, porque aqui tem uma placa, aqui tem a aprovação da prefeitura, tem um CNPJ. Então aqui é que Deus mora. Não. Deus mora dentro de nós. A adoração não pode se limitar a espaços geográficos. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que servimos a Deus em espírito. Em espírito. Jesus falou o quê? Que Deus procura, Deus quer ser adorado assim. Pelos verdadeiros adoradores, os genuínos, os que estão debaixo da graça. Não é adorador com aparência de adorador, adoração extravagante, e com louvor, e com banda, e com milhões de dólares, e com uma estrutura. Não é isso. Deus não está preocupado com estrutura. Você acha que Deus está preocupado? Eu só vou receber adoração ali se aquela igreja, entre aspas, tiver uma cadeira estofada, se aquela guitarra for a melhor, e se aquela banda tiver um... Você acha que Deus está preocupado com isso? É claro que se você pode ter um instrumento para você trabalhar bom, da melhor maneira possível, é claro, mas Deus não está preocupado com isso. Entende? Deus está preocupado com a adoração no coração. Não é com estrutura nenhuma.
Não, irmão, Deus se manifesta na minha igreja. Já viu o tamanho da minha igreja? Lá cabem 3.000 pessoas sentadas. Lá tem telão digital. Lá tem isso, tem aquilo. E daí, irmão? Vocês estão debaixo da graça? Ou vocês estão em obras da lei? Percebe? Deus não está preocupado se a tua igreja, entre aspas, tem 5.000 pessoas. Deus não está preocupado com isso. Deus quer receber adoração de coração, em espírito. Pessoas longe das obras da lei, longe da religiosidade dos homens. Porque religiosidade é confiar na carne. Nós servimos em espírito. Eu acredito, abençoados, que já está respondida, né, a pergunta aí do tema. Quem são os verdadeiros adoradores? Somos nós que adoramos em espírito. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós em graça, que não confiamos na carne. É aquilo que eu falei agora há pouco, amado. Nem mesmo na época da lei, as obras da lei satisfaziam a Deus. As pessoas pensam que antes da cruz, aquelas obras, aqueles sacrifícios, tudo que era oferecido ali segundo a lei, as pessoas pensam que aquilo agradava a Deus antes. Amado, se não agradava nem naquela época antes da cruz, agora muito menos. Hebreus 10, versículos 8 e 9. Vejam só. 8. Como acima diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste. Olha só, meu irmão, você está lendo aí comigo? Não é irmão cristiano que está inventando, irmão. Essa doutrina não. Esse cristiano França fica inventando doutrina. Eu estou lendo na Bíblia. Sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Agora veja. Os quais se oferecem segundo o quê? Segundo a lei. Pegou, né? Deus não queria, não agradavam a Deus. Versículo 9. Então disse, aqui atribuindo essa frase a Jesus, né? Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amado, veja só. Tira o primeiro. Vamos ler de novo. Tira o primeiro. O pessoal da circuncisão aí, tem um pessoal judaizante aí que cisma que a lei tem que ser praticada ainda, né? Tem gente aí escrevendo livro que não tem que praticar a lei para ser salvo. Cuidado com isso, irmão. Está se espalhando pela internet aí. O pessoal aí da Torá, né? Não, tem que guardar a Torá, tem que guardar a lei para ser salvo. Tem livro aí rodando na internet, tem gente aí preocupada com isso aí. Vamos ler aqui o 9. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha só, tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o primeiro e o segundo? O que são? São os pactos. O primeiro pacto, a lei, os mandamentos, Torá, 613 mandamentos, é o primeiro. O que a palavra diz? Tira o primeiro. Entende? Para estabelecer o segundo. A adoração tem a ver com o primeiro? Eu acho que não, né? Pegou aí? Primeiro foi retirado. Jesus cumpriu. Lá na cruz. Estabeleceu o segundo. Definitivo pacto. A nova aliança foi estabelecida em Cristo. A graça. O verdadeiro adorador está submetido a essa graça. A adoração é feita em espírito e por meio da verdade. Que tipo de adoradores Deus procura na nova aliança? Que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adorem através do espírito, não pela carne, e adorem por meio da verdade. Efésios 4, versículos 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes.
Olha o que Paulo está falando aqui. Aqui está falando do crescimento, né, da edificação, do amadurecimento da igreja. Ele fala, a igreja tem que amadurecer para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então ele estava falando de quê? Obviamente daqueles que são judaizantes, que eram, né? E que são até hoje judaizantes, queriam fazer o povo viver debaixo de obras da lei. Então ele fala, esses homens aí são enganadores, eles têm astúcia, eles enganam fraudulosamente. 15. Antes, Efésios, sigam a verdade em amor. Olha o que Paulo está falando. Seguir o que, irmão? A verdade. Seguir a verdade. Porque a adoração é isso. Os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus. Jesus disse lá, antes da cruz, que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, por meio do espírito, através da verdade. Então Paulo fala, antes, ou seja, ao invés de vocês darem ouvidos para esses homens fraudulentos, esses homens das obras da lei, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguir a verdade é a nossa chamada. A verdade é a palavra da graça. Eu pergunto, que evangelho Paulo defendia e pregava? O evangelho da graça. Então, quando Paulo disse, olha, gente, sigam a verdade em amor e não o que esses homens fraudulentos ensinam, Paulo está falando do evangelho que ele pregava. Sigam a verdade, sigam o evangelho da graça. Porque a verdadeira adoração é essa. É servir a Deus em espírito por meio da verdade. Entende? Então, amados, esse é o nosso chamado. É servir em espírito, em nossa mente, com a mente ativada, irmão, na palavra. É conhecendo a verdade, é oferecendo cultos a Deus, mas não cultos religiosos, cultos emocionais, cultos com aparência de santidade, falsa santidade. É culto aqui, ó, no entendimento. Entende? É você receber o alimento do Espírito na tua mente, viver esse alimento, aplicar na sua vida. Percebe isso? É na mente. É adoração na mente. É um culto racional. Esse é o teu chamado. É cultuar a Deus. É servir a Deus. Culto é isso, né? Culto vem do grego latreia. Significa um serviço prestado, né? Se refere ao serviço oferecido a Deus. Culto é isso, é servir a Deus, é cultuar com a mente, é fazer a sua mente estar envolvida com Deus e com a sua palavra. Então ofereçamos a Deus sempre cultos racionais, com a razão, com o entendimento voltado para a palavra, crescendo em tudo, como Paulo diz, seguindo a verdade em amor. Eu encerro com Romanos, capítulo 12, verso 21. Perdão, verso 1, tá? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa linda, amado. Na lei, eles ofereciam o quê? O sacrifício morto, de animais mortos, né? É uma alusão de Paulo aqui. Aí Paulo falou, não, diferente da lei, ofereçam vocês mesmos, só que vivos. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. É a mente de vocês envolvida na palavra, crescendo na verdade, vivendo e seguindo a verdade em amor. Servindo a Deus em espírito, não por meio da lei, não por meio de jejuns, de cerimônias, de banho, e de pagar preço, e de joelho no pó, testa no pó, lamber o pó da terra. Não é isso que Deus quer. Esse modelo é antigo, é do primeiro pacto. Mas o que vocês leram agora há pouco? Tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, a graça. O segundo pacto, definitivo, a nova aliança, já foi estabelecida. Então a adoração tem que ser por meio dela. Em espírito, ou seja, não pela carne, mas pelo homem interior e por meio da verdade. E em nome de Jesus eu agradeço a Deus, irmão e irmã,
Irmãos e irmãs, né? Eu agradeço a Deus porque o Senhor nos permite hoje servi-lo e adorá-lo em espírito e por meio da verdade e da graça. Isso é um grande privilégio. E a resposta à pergunta do tema já está aí. Quem são os verdadeiros adoradores? Somos nós que estamos debaixo da graça. Nós que somos a verdadeira circuncisão. Nós que não confiamos na carne, mas que servimos a Deus em espírito por meio da verdade e da graça de Deus.